Muito bem, abrindo o plantão médico Bandeirantes de hoje, em contato já com o urologista, o doutor Flávio Izuca. Tudo bem, doutor? Seja mais uma vez muito bem-vindo, hein? Prazer. Bom dia, Danilo, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Tudo jóia, maravilha. Muitas mensagens já estão chegando aqui para o doutor Flávio Izuca, anunciamos, né, na abertura que o doutor estaria aqui para falar sobre infecção urinária e também cálculo renal, as famosas pedras nos rins, não é? E eu queria começar já perguntando, doutor, muita gente não que sofre de infecção urinária, essa semana a gente teve a notícia, a gente noticiou aqui na Rádio Bandeirantes, mais uma internação do Pelé, tratando-se, recuperando de uma infecção urinária. Foi notícia também aquela participante, não é, do Big Brother, a Jade Picon, que foi parar na UTI pelo mesmo problema. O que causa, afinal, a infecção urinária, hein, doutor? Bem, infecção urinária é, como você disse, um problema bastante comum, frequente, e certas pessoas têm uma propensão maior a ter. São pessoas, por exemplo, que têm baixa imunidade, que têm uma anomalia congênita, têm pedra nos rins, são pessoas que têm, por exemplo, infecção urinária associada à atividade sexual e também que tem situações muito comuns como diabetes, também é uma outra condição que favorece a infecção urinária. Geralmente são bactérias que entram pela uretra, tá? E como a mulher tem uma uretra mais curta que a do homem, a uretra feminina tem 2 centímetros apenas, então a mulher tem mais propensão a ter infecção urinária através da entrada de bactérias da vagina para dentro da bexiga. Então, esse é o mecanismo de infecção urinária para a maioria das pessoas. Então é mais comum em mulheres. Em homens é um pouco mais raro, mais difícil de acontecer, doutor, é isso? Exatamente. Os homens têm menos infecção urinária e quando tem infecção urinária, é muito comum que tenha uma prostatite, uma cistoprostatite, tá? Então, é dessa forma que acontece. Explicando então direitinho aqui para o nosso ouvinte, significa que pode transmitir-se também para a próstata e para o testículo quando o homem tem uma infecção urinária? É isso, doutor? Exatamente, tá? Então, geralmente o homem tem, além da cistite, ele tem uma prostatite, e quando tem a prostatite costuma dar febre alta, calafrios e dificuldade acentuada para fazer xixi, tá? A mulher, quando tem uma infecção só na bexiga, não tem febre, só tem aquele desconforto, aquela vontade de urinar com maior frequência, às vezes tem urina com sangue, tá certo? Às vezes tem uma dor no pé da barriga, mas quando a infecção sobe e vai até os rins, isso vira uma pielonefrite ou nefrite, que dá também febre, calafrios, bastante queda do estado geral e passa a ser um quadro bem mais grave, geralmente requer internação para tomar antibióticos na veia. O sangue na urina, doutor, é um indicativo importante que pode ter uma infecção urinária ou pode ser outras causas também, hein? Exatamente uma ótima pergunta. Geralmente, quando tem sangue na via urinária, denota que tem uma inflamação na via urinária, tá? Em caso de infecção urinária, isso geralmente está associado a infecções mais intensas, com mais queixas, tá? E também, como você falou, pode ser sintoma de outros problemas. Em pessoas jovens, geralmente está associado a pedra nos rins, tá? Em pessoas de mais idade e que também são fumantes, pode ser sinal de um câncer de bexiga. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo nesse sábado com o urologista, o doutor Flávio Izuca. Já estamos separando aqui algumas perguntas que chegam em áudio para o doutor através do nosso WhatsApp, o 11 99904 875000. Eu queria saber de você, doutor, se a infecção urinária ela pode levar a um caso mais grave, uma situação de perigo, não é? E até levar à morte. Isso existe? Existe sim uma infecção urinária em pacientes mais debilitados, né? Pessoas que têm, por exemplo, diabetes, costumam ter uma infecção mais grave, porque o açúcar na urina funciona como se fosse alimento para as bactérias. Então, as bactérias são muito mais agressivas. Isso acaba dando um quadro chamado urosepsis. É quando a infecção toma não só a parte urinária, mas o corpo todo da pessoa. Geralmente, isso dá uma instabilidade hemodinâmica, ou seja, geralmente o paciente tem queda da pressão, perda da consciência, e aí sim existe um grande risco de morte por conta da infecção. Esse tipo de paciente precisa ser hospitalizado
e precisa receber antibióticos endovenosos e todo tipo de suporte hospitalar. O doutor Flávio Zucca segue conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, não para de chegar mensagens, viu? A gente está tentando concentrar aqui as perguntas, porque realmente é algo que atinge muito, né, os brasileiros, a infecção urinária. Mas é possível prevenir? De que forma que a gente pode prevenir? Muito se lê na internet, né, doutor, que é só tomar bastante água, mas é só isso mesmo? O que mais que a gente pode fazer para prevenir e não ter aí a infecção urinária, hein? Bem, infecção urinária a gente pode prevenir de várias formas, tá? Uma delas é, por exemplo, não segurar a urina por muito tempo. O ideal é fazer xixi a cada 4 horas, tá certo? Pessoas também que estão com baixa imunidade, mulheres com, por exemplo, candidíase vaginal, isso aumenta muito o risco de infecção urinária. Devem tratar a candidíase rapidamente e evitar atividade sexual nessa situação. Uma outra situação muito comum, como a gente já estava iniciando, falamos um pouquinho, é a associação entre pedra no rim e infecções urinárias. Porque quando o paciente tem a migração de uma pedra do rim para a bexiga, isso costuma obstruir o fluxo de urina e aumenta bastante a chance de ter uma infecção urinária junto com uma crise de cólica renal. Principalmente se essa crise de cólica renal se arrasta por vários dias ou semanas. Vamos falar sobre isso, sobre cálculo renal, sobre pedras nos rins e a diferença, né? Explicar direitinho aqui para o nosso ouvinte, a diferença entre infecção urinária e cálculo renal. Mas já atendendo aqui ao ouvinte Bandeirantes que está participando conosco, doutor, tem uma primeira pergunta que já chega aqui através do nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, aqui é Evandro de Jandira. Danilo, pergunte para o doutor o que ele acha a respeito de cranberry para infecção urinária. Bem, cranberry é uma fruta da América do Norte, muito associada como um antibiótico natural, certo? Existem hoje publicações que são a favor e outras que mostram uma efetividade relativamente baixa, tá? Eu, como urologista, digo que em pessoas que têm infecções urinárias, cistites, sem muita gravidade, podem recorrer ao cranberry, mas é um consenso da Sociedade Brasileira de Urologia que o paciente com infecção urinária, principalmente em situações de alerta de maior gravidade, como febre alta, calafrios e dores nas costas, esses pacientes precisam procurar um especialista e muitas vezes é até recomendado que procure um pronto atendimento para serem internados nessas situações. Mais uma aqui, doutor. Rogério de Americana, eu queria saber se tem que de fato tomar 2 litros de água por dia e eu tomo 1 litro de manhã e 1 litro à tarde, de uma vez só. É bom beber aos poucos ou o que eu faço está certo? Obrigado, viu? Doutor, antes de responder, só me permita uma observação. Muito se fala, né, dessa quantidade de água, né, para ingestão. Tem isso mesmo, de ser 2 litros, 1 litro, 3 litros, ou depende também do corpo, do organismo de cada indivíduo? Então, a quantidade de água varia muito de pessoa para pessoa. Então, pessoas que, por exemplo, trabalham em lugares quentes, lugares que têm muita insolação, pessoas que trabalham na cozinha, perto de forno, devem beber uma quantidade muitas vezes maior até que 2 litros. Tá? De uma forma geral, pessoas mais pequenas, assim, menores de idade, pessoas de tamanho pequeno podem tomar ao redor de 1,5 litro. Adultos de um tamanho normal, em condições normais, que não se expõem a um lugar tão quente, podem tomar ao redor de 2 litros. Eu costumo dizer que a quantidade de água que é tomada é só um parâmetro. Outros parâmetros também são muito úteis. Por exemplo, se a pessoa está com a urina sempre muito amarela e muito com aquele aspecto de amarelo concentrado, isso indica que ele está desidratado. Então, nesse caso, ele deve tomar mais líquido. Então, o parâmetro da cor da urina é muito útil. O ideal é que o paciente tenha uma cor da urina bastante clara, quase transparente. Isso vai mostrar que ele está adequadamente hidratado. Uma pergunta que chega aqui por texto, doutor, é o Luiz, tenho 54 anos e a minha próstata está pesando 37 gramas. Eu fiz o ultrassom na última quinta-feira. Ele mandou tomar uma medicação
Ele pergunta aqui se seria necessário tomar esse remédio que custa caro e que causa muito efeito colateral, né? O nome do remédio acho que é Dutan, é isso, doutor? Bem, então, a gente não pode falar especificamente deste caso do paciente, senão seria uma consulta indevida. Então, a gente vai falar genericamente sobre o assunto, para ver se a gente consegue de alguma forma ajudar esse ouvinte. Uma próstata de tamanho normal tem ao redor de 25 gramas, tá? Ele disse que tinha, acho que 37. Então, é uma próstata que tem um aumento, e nesses casos, é uma próstata que pode vir a dar obstrução à saída de urina e dar sintomas. Esse paciente precisa marcar uma consulta com o especialista. Existem vários remédios que se indicam, cada caso é um caso. Existem remédios como a tanzolosina e a dutasterida que têm suas indicações. A tanzolosina é um relaxante, ele relaxa o músculo da próstata e ajuda o fluxo urinário a ser mais livre. Então, por relaxar a musculatura da próstata, o paciente passa a urinar melhor. Em alguns casos, geralmente quando a próstata é maior que 50, 60 gramas, está indicada a associação com a dutasterida, que é um medicamento que faz a próstata aos poucos ir diminuindo de tamanho e também contribui para uma micção mais livre e sem obstrução. Mas eu digo exatamente isso, é necessário um acompanhamento com especialista, com urologista, para que cada medicamento seja corretamente indicado na situação de cada um. O Sidney pergunta aqui, eu sofro com contenção urinária. O que eu posso fazer para segurar mais a urina? Esse paciente, esse ouvinte, o Sidney, teve um câncer na próstata, foi operado há mais de 20 anos, doutor. Eu acho que aí deve ter tido algum problema na transcrição ou se confundiu no termo. Contenção, não existe esse termo contenção urinária. Deve ser incontinência urinária, né? Pacientes que fazem cirurgia de câncer de próstata costumam ter incontinência urinária. A incidência é relativamente baixa, mais ou menos 3% dos pacientes têm esse tipo de complicação após a cirurgia. E existem várias medidas. Inicialmente se indica a fisioterapia de assoalho pélvico, que tem a sua eficácia para casos mais leves, até moderados, e em casos onde a incontinência é mais severa, recomenda-se o especialista, que pode indicar desde o sling masculino, que é uma cirurgia com uma fita, que você comprime a uretra suavemente e dá uma resistência e controla o problema, até o esfíncter artificial, que também, através de uma cirurgia, coloca um dispositivo permanente que faz com que o paciente ganhe como se fosse uma válvula, né, que vai fechar e abrir o canal da uretra de acordo com o momento que ele quer urinar ou não. Então, existem sim várias soluções para tratar a incontinência urinária, e isso é o especialista que vai indicar e vai sugerir o melhor método para cada caso. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o urologista Dr. Flávio Izuca. Cumprimentar aqui os nossos ouvintes que já participam através do nosso chat no YouTube, viu, doutor? O Marco Antônio de Andrade, a Ana Maria Moraes, a Rosimeire Stranghetti, a Cristina, quem mais está com a gente aqui? A Cida Luz Zulmira, o Fabiano Sobrinho mandou mensagem para cá também, a Aldélia Vido, a Loreta Bellini, a Cecília Valverde, a Giovana Lima também está conosco aqui na nossa escuta, diz que já sofreu muito com infecção urinária. O doutor Flávio Zucca está ajudando aqui o nosso ouvinte a entender um pouco melhor e respondendo também as dúvidas que chegam aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos colocar mais uma mensagem para o doutor Flávio Zucca. Bom dia, Danilo, eu sou o Gilberto aqui do Jardim Universal, Zona Sul de São Paulo, e te parabenizo mais uma vez pela pauta do programa. A minha pergunta para o doutor é se existem alimentos que podem prevenir o câncer de próstata. Um abraço, obrigado. É uma pergunta bastante interessante e importante. Bem, alimentação sim tem relação com câncer de próstata, tá? Então, por exemplo, estudos mostram que castanha do Pará ajuda bastante na prevenção
de câncer de próstata, assim como o tomate, por causa do licopeno que tem no tomate. Então, alguns alimentos são benéficos e protegem o paciente de ter câncer de próstata, e alguns alimentos são maléficos. Então, por exemplo, um alimento que todo brasileiro gosta, que é o churrasco, tá? É prejudicial. O consumo excessivo de carne com muita gordura faz com que o paciente tenha um risco maior de ter câncer de próstata. Porém, é importante salientar que o maior risco associado ao câncer de próstata é o hereditário. Então, pessoas que têm parentes próximos, como pai ou irmãos que tiveram câncer de próstata, precisam iniciar o acompanhamento anual aos 45 anos de idade. E todos os demais homens a partir dos 50 anos de idade. E lembrar que o toque retal é importante, faz parte da consulta de rotina, não é só o exame de sangue de PSA que é suficiente para prevenir o câncer de próstata. E é o câncer mais comum no sexo masculino. Vamos falar também de próstata aqui com o Dr. Flávio Zucca, mas ainda falando sobre a infecção urinária, não é? Os problemas todos nas vias urinárias, o ouvinte pergunta se o complemento com óleo de semente de abóbora realmente ajuda nos problemas das vias urinárias. Tem muito disso, não é, doutor? De receitas caseiras, receitas da internet, não é? Sementes, remédios, chás que a gente vê por aí, mas nem tudo funciona, não é? No caso aqui da pergunta do ouvinte, esse óleo, ele funciona ou não, doutor? Olha, existem várias receitas caseiras, como você falou. Nós, como médicos, não somos contra esse tipo de receita caseira, mas os estudos são bastante controversos. Tem estudos que mostram, às vezes, algum benefício e outros que não mostram nenhum benefício. O que nós sabemos hoje é que quem tem infecção urinária de repetição pode, por exemplo, usar 2 artifícios muito eficazes. O primeiro é o antibiótico profilático. Então, pacientes que têm infecção de repetição podem tomar antibióticos com orientação e com receita médica. Por exemplo, uma vez a cada 10 dias existe um antibiótico chamado Monoril, que está indicado para prevenção. Se toma uma vez a cada 10 dias, ou a macrodantina, que se toma toda noite por um período longo também. Essa forma de abordagem é bastante eficiente e previne as infecções urinárias. A outra forma também, que tem sua eficácia, é a administração de vacinas por boca, tá? Então, existe um medicamento chamado Urovaxon, que também pode ajudar na prevenção das infecções urinárias. Mas lembrando que uma situação onde o paciente tem o controle do diabetes, uma alimentação adequada, o controle da constipação, prática de atividade física regular, isso também tem um peso muito grande na prevenção de não só infecção urinária, mas de muitas doenças. Doutor, olha só que pergunta curiosa e interessante aqui do Alexandre de Praia Grande. Queria tirar uma dúvida com o Dr. Flávio Zucca. O que significa o odor na urina? O odor forte significa alguma doença? Olha, a gente sabe que pacientes que relatam que tem um cheiro forte na urina, geralmente um cheiro associado a coisa estragada, né? Ou como se fosse um cheiro de alimento estragado. Esse tipo de relato tem uma grande correlação com infecção urinária, tá? Não quer dizer que seja uma infecção mais grave ou menos grave, mas tem grande associação com infecção urinária. Então, o paciente que tem cheiro forte na urina deve procurar um urologista, porque pode ser que ele esteja com infecção urinária. Isso acontece muito em pacientes, por exemplo, idosos, em lares de idosos, que às vezes não têm uma condição mental de explicar que eles estão passando mal, desconforto. Muitos usam fraldas e que, às vezes, o único recurso à disposição, por exemplo, é sentir o cheiro da urina, que às vezes é muito forte. Isso deve ser um sinal de alerta. Muitas vezes o paciente não tem febre, não tem dor abdominal, e o único sinal que você tem para perceber que está com infecção urinária é o cheiro forte. E crianças também, às vezes crianças pequenas não sabem explicar que estão com dor para fazer xixi, às vezes só estão chorando muito. Então, o cheiro da urina também é útil em crianças pequenas que não sabem explicar o problema que estão passando. Então, o cheiro da urina é sim
uma forma interessante de alerta, e isso deve ser um motivo de procurar pelo especialista. Ricardo Sanches aqui na nossa audiência, a Vanessa Garbo, a Lourdes Pepino, a Regina Missali em São Carlos, a Marina Queiroz, a Tassiana Rodrigues também aqui ouvindo com a gente. Queria saber, doutor, a visita ao urologista deve ser feita de quanto em quanto tempo em condições, em situações normais, claro, se o paciente não tem nenhum tratamento, não está fazendo nenhum acompanhamento, não é? De quanto em quanto tempo a gente deve visitar o urologista, hein? É uma ótima pergunta. Bem, quando o paciente faz a consulta de rotina para prevenção de câncer de próstata, se tem histórico na família de câncer de próstata, deve iniciar aos 45 anos. Os homens que não têm esse histórico aos 50 anos. Lembrando que os negros também são considerados um grupo de risco maior de ter câncer de próstata, devem começar também mais cedo, aos 45 anos de idade. Os homens que não têm nenhuma queixa e também querem cuidar da saúde, porque tem outros problemas, como tiveram infecção, pedra nos rins, a gente também recomenda uma consulta pelo menos anual. Quando o paciente não tem absolutamente nada, não tem nenhum histórico, nem de pedra no rim, não tem nada, uma consulta a cada 2 anos é bem indicada de forma preventiva, porque o médico especialista pode solicitar exames de rotina que vão detectar, por exemplo, situações que não são muito óbvias e nem tão fáceis para o leigo detectar. Por exemplo, uma queda do interesse sexual, uma perda de massa muscular, pode ser, por exemplo, um sinal que começa muito lentamente de andropausa, que é equivalente à menopausa da mulher. Então, uma alteração hormonal geralmente começa de uma forma bastante discreta e vai entrando na vida da pessoa muito lentamente e não é percebida de imediato. Tá? Meninos, principalmente adultos jovens ou adolescentes, que percebem um caroço, uma alteração no testículo, por favor, isso pode ser um sinal de câncer de testículo, então deve marcar uma consulta de imediato. Crianças pequenas, onde os pais estão aflitos com o desenvolvimento do pênis, às vezes crianças que estão acima do peso, que têm uma situação chamada pênis embutido, provoca muito complexo de pênis pequeno, também podem procurar um especialista para que seja orientado. Existem hoje tratamentos para essa situação e pode evitar muito problema de complexo de pênis pequeno. Então, existem várias faixas etárias que o urologista pode atuar preventivamente, tratando e prevenindo problemas. Doutor, muitas mensagens aqui chegando no nosso WhatsApp. Vamos ver se a gente consegue atender, né, o maior número possível aqui. Vamos colocar mais uma que o João Rossetti separou aqui pra gente. Bom dia, doutor. Aqui é o Clóvis, de São Bernardo do Campo. Gostaria de fazer uma pergunta. Toda vez que eu estou fazendo xixi debaixo do chuveiro, eu sinto um pequeno ardor. Incomoda, mas é só na hora do banho. O dia inteiro eu faço xixi e não arde nada. E eu tomo bastante água. Você sabe me dizer o que pode ser a causa? Abraço aí. Tá. Toda vez que o paciente tem uma micção desconfortável, né, ele faz xixi de uma forma desconfortável, seja no banho ou após uma relação sexual, ele deve sim marcar uma consulta com o especialista. Existem várias situações, por exemplo, um paciente que tem uma próstata aumentada ou um estreitamento no canal da uretra pode ter uma micção mais desconfortável, uma dificuldade de fazer xixi. Pacientes com pedra no rim, que também a pedra às vezes não provoca uma obstrução completa no trato urinário, acabam tendo às vezes sintomas desse tipo, tá? Existem situações também muito raras, mas que também o especialista pode pensar. Existem doenças neurológicas que fazem com que o paciente tenha uma alteração na sensibilidade na região pélvica. Então, ele pode ter uma alteração não só de sensibilidade na hora da micção, uma dificuldade de fazer xixi, também uma alteração a nível dos genitais. Então, tudo isso deve ser investigado com um especialista. São situações mais raras e que muitas vezes tem um tratamento antes que isso tome uma outra dimensão e uma maior gravidade. Bom dia, doutor. Roberto de São Paulo. Qual o tratamento para os pacientes que têm pólipos na bexiga? Obrigado, bom trabalho. Bom dia. Então, pólipo na bexiga normalmente está associado a um câncer de bexiga.
Existem cânceres mais agressivos e outros menos. O tratamento, via de regra, é a raspagem do pólipo. Isso pode ser feito através de uma cirurgia endoscópica, ou seja, não tem corte na barriga, é feito pelo canal da uretra. E aí o urologista vai verificar se esse pólipo é um pólipo superficial ou invasivo, porque se invade as camadas mais profundas da bexiga, normalmente é um câncer mais agressivo e requer uma outra cirurgia, até muitas vezes a necessidade de retirada da bexiga, tá? É uma situação que o especialista tem que agir rapidamente, geralmente está associado ao tabagismo, ou seja, o hábito do vício de fumar, e isso faz com que o paciente tenha uma propensão a ter esse tipo de problema, tá? Cada caso é um caso, muitas vezes a gente chegando a tempo consegue resolver o problema e curar o paciente. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Flávio Zucca, urologista. O Leonardo Calandrino mandou mensagem para cá também, acompanhando atentamente a entrevista com o Dr. Flávio. A Adriana Duarte, a Cláudia Rosano, Fábio Barcos, a Luciene Guimarães, a Elis Freitas também conosco, a Marli Gomes, a Toninha Escatena e mais mensagens chegam aqui através do nosso WhatsApp. Vamos ouvir aqui, doutor. Bom dia, doutor. Aqui é Newton Corrêa, de Ribeirão Preto. Doutor, é o seguinte, porque assim, o idoso, principalmente o idoso, quando ele tem infecção urinária, é muito raro aparecer a febre. Então, quando a gente descobre, ela já está bem adiantada e a gente descobre que começa a pessoa ter delírios e tal, assim, não falar coisa com coisa, aí você leva no pronto atendimento, eles fazem exame de sangue e pronto, aí vai lá e constata que a razão é a infecção urinária. Por que assim não dá febre? Ou é porque quando chega uma certa idade mesmo, até isso o idoso vai perdendo? É uma boa pergunta. Bem, os idosos, assim como as crianças muito pequenas, eles têm já um sistema imunológico diferente, tá? Então, muitas vezes, infecções são de manifestação mais difícil de perceber. Então, o que você falou realmente tem muito sentido, é o que a gente observa. Às vezes, um sinal muito precoce de uma infecção urinária é, por exemplo, um paciente idoso que começa a ficar confuso, que não fala coisa com coisa, que às vezes altera o ciclo de sono e de vigília, ou seja, ele dorme muito, fica muito sonolento. Tem também pacientes que ficam mais agitados, então isso é um sinal de que possa estar acontecendo alguma coisa com ele. Pode ser uma infecção urinária ou pode ser uma infecção e até em outro órgão, tá? Às vezes uma infecção até respiratória, intestinal, por exemplo. Outro sintoma, além do que nós já comentamos, que é a urina de cheiro forte, tá? Também é um sinal. E uma coisa que a gente observa bastante também é um paciente diabético que estava controlado, estava com açúcar no nível bom, faz aquele teste do dedo, né, para ver se o açúcar está no nível bom. De repente o diabetes descontrola, o açúcar no sangue sobe para 200, 300. Isso pode ser o sintoma de uma infecção urinária, deve procurar o especialista. Outro sinal que também agora me passou na cabeça é também a urina que fica turva e forma uma sujeira no fundo do vaso sanitário ou do recipiente, do pinico, que é nitidamente visível, como se fosse uma poeira, tá, no fundo do recipiente. Isso é facilmente detectado e também é um sintoma, um sinal de infecção urinária. Bom dia, doutor, bom dia, pessoal da Band. Eu gostaria que vocês falassem sobre a doença perine, que é o entortamento do pênis. O que eu devo fazer? Qual remédio que eu devo tomar para poder melhorar? Muito obrigado, tenham uma boa semana. Tá, o nome da doença é doença de Peyronie. É uma doença que é adquirida, não é congênita,
são pessoas das mais diferentes idades, geralmente pessoas de meia idade, de 30, 40, 50, 60 anos, que começam a ter esse tipo de problema, que é o encurvamento do pênis progressivo, tá? Então o pênis vai entortando, isso é mais perceptível nas relações, nas ereções, tá? E pode, através de um encurvamento muito acentuado, até impedir as relações sexuais por conta de uma dificuldade mecânica de penetração. Então, essa doença é uma doença idiopática, isso significa que é uma doença de causa desconhecida, é uma doença autoimune, tá? E que existem algumas terapias de baixa eficácia. Basicamente, é isso que a gente pode falar. O especialista pode indicar aquelas terapias, existem estudos com vitamina E, com potaba, mas geralmente essas terapias não são muito eficazes. Existem hoje vários estudos no sentido de injeção de certos medicamentos na placa de calcificação, que é o enrijecimento das túnicas mais profundas do corpo cavernoso, que provoca esse entortamento. Então, a aplicação de medicamentos na placa são os mais promissores tratamentos do Peyronie, e depois que o paciente tem a estabilidade da doença e o pênis para de entortar por um período de 6 meses, o urologista costuma indicar um procedimento cirúrgico caso o grau de entortamento seja tão acentuado a ponto de impedir a relação sexual. Essa cirurgia é uma cirurgia que tem um revés, né, que é o pequeno encurtamento do pênis para poder corrigir o entortamento, e isso deve ser explicado caso a caso. Então, procure um especialista, procure um urologista, e isso daí, felizmente, tem tratamento. Infelizmente, na fase aguda, quando está entortando, não existem muitos tratamentos promissores, mas depois que o pênis para de entortar e fica 6 meses estável, o urologista pode indicar uma cirurgia, tá? Mas o grau de encurtamento não é tão acentuado na maioria dos casos. Isso depende, claro, do grau de entortamento que o pênis tem. Vamos ver se dá tempo de colocar mais algumas mensagens aqui para o Dr. Flávio Zucca. O Luiz Carlos, de Santa Rosa, no Guarujá, mandou aqui por texto. Doutor, os condimentos ajudam no aparecimento de infecção urinária? Pimenta, molhos e temperos? Olha, na verdade, os condimentos como pimenta, molho inglês, curry, eles não aumentam a chance de ter cistite. Porém, eles irritam a bexiga e pioram os sintomas de alguém que está com infecção urinária. Então, a gente solicita que os pacientes evitem esses alimentos, principalmente quando estão com essas queixas, porque senão ele vai ficar mais no banheiro, toda hora fazendo xixi, de 15 em 15 minutos, e isso vai tornar o período de recuperação da doença mais prolongado. Então, não é que esses alimentos aumentem o risco de ter cistite, mas sim eles acentuam e amplificam os sintomas da cistite. Mais uma aqui, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirante. Aqui é o Marcos de Parelheiros. Eu gostaria de saber se depois dos 40 é normal a próstata crescer, que a minha cresceu. O aumento da próstata não é um evento universal, tá? Geralmente está associado a uma predisposição familiar. Então, geralmente, alguém que sabe que o pai teve que fazer uma raspagem na próstata porque tinha uma próstata muito grande, geralmente esse paciente vai ter também um risco maior de ter o aumento da próstata. Então, a gente sabe que muitos homens têm sim esse aumento da próstata. Em alguns homens isso começa até mais cedo, dos 35 anos de idade. Essa semana eu já atendi paciente com 30 anos de idade, um paciente com uma próstata de 35 gramas, lembrando que 25 gramas é o tamanho normal de uma próstata. Então, assim, é sim uma coisa muito frequente. Nós chamamos essa alteração de HPB, que é hiperplasia prostática benigna, porque não tem nada a ver com câncer, não tem relação com câncer de próstata, e isso pode ser sim tratado através de medicamentos como a dutasterida, que ajudam a segurar ou até reverter o tamanho da próstata em situações bem indicadas, mas geralmente a gente só indica isso quando a próstata tem um tamanho maior que 50, 60 gramas, tá?
Então, procure um urologista, faça acompanhamento, porque isso sim tem tratamento. Doutor, mais uma aqui para a gente encerrar. Vamos lá. Bom dia, é Maurício Vilela de São Paulo. Eu gostaria de perguntar se existe alguma diferença assim mais evidente entre o excesso de urina por problema de próstata e o excesso de urina no caso de uma glicemia muito alta. Tá. Sim, as duas doenças, diabetes e HPB, que é o aumento da próstata por causa benigna, podem dar sintomas muito similares. As duas doenças fazem com que o paciente procure muito banheiro, mas dá para diferenciar, sim, quando é por diabetes e quando é pelo aumento da próstata. A diabetes faz você urinar um volume maior de urina no dia. Então, uma pessoa normal urina 900 ml de xixi por dia, e um diabético descompensado com açúcar acima de 180, ele vai fazer mais xixi do que 900 ml. Então, ele pode urinar 1,5 litro, 2 litros de urina. Isso vai fazer com que ele procure mais o banheiro. Agora, o paciente que tem um problema de próstata, tá? Ele tem um problema obstrutivo. Então, não é um problema de volume de xixi. O que faz ele urinar mais vezes é que a próstata inchada faz com que o canal da uretra fique comprimido, e aí o que acontece? A bexiga, quando vai tentar esvaziar, encontra resistência de uma obstrução. E como mecanismo de defesa, a bexiga faz com que as micções sejam mais próximas. Então, por exemplo, se um paciente mede o volume de urina, e aí ele percebe que ele faz 900 ml de xixi por dia, e que a dificuldade é que o jato está fraco, o jato é cortado no meio, ele vai em intervalos curtos, mas o volume de xixi num dia é normal, ao redor de 900 ml, o problema dele provavelmente é da próstata. Agora, um paciente que tem um jato urinário normal, um jato grosso, forte, mas vai muito no banheiro e mede o volume de urina e urina 2, 3 litros, então provavelmente é por causa do diabetes. Essa é uma dica que pode diferenciar se é mais por conta de um diabetes ou por um problema de próstata aumentado. Queria agradecer a participação do Dr. Flávio Zucca, urologista. Olha, o que tem de mensagens aqui, de dúvidas para o Dr. Flávio, muitas a gente não conseguiu responder, mas já fica o convite para a próxima, viu, doutor? Ficou faltando falar de cálculo renal, né, de pedras nos rins também, a diferença, mas a gente já deixa marcado um próximo bate-papo aqui na Rádio Bandeirantes. Pode ser? Pode ser, sim. É um prazer, Danilo. Fico muito grato aí pelo convite e estou à disposição para outros convites. Doutor, um bom fim de semana. Obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.